Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um módulo aqui do curso preparatório de Geografia do Enem, preparado aqui pelo Story Studio. Me chamo professor Jason. Se você veio direto para esse módulo, recomendo que você vá para o módulo de apresentação, onde eu apresento o curso, onde eu falo sobre os métodos de estudo, para que você possa se preparar um pouco melhor para o curso, tá bom? Você pode, obviamente, mesclar o conteúdo, eu vou falar disso ainda nessa aula, tá? Bem-vindo ao módulo 5, urbanização. No módulo anterior a gente falou sobre geopolítica e temos outros módulos para trás. Lembrando, esse é o módulo 5, então estamos na metade do curso se você está seguindo a sequência didática preparada através dos módulos. É o quinto tópico mais cobrado no Enem. Porém, lembra que eu falei para vocês que o tópico mais cobrado é questões ambientais, ou são as questões ambientais. Por serem as questões ambientais o tópico mais cobrado, obviamente questões ambientais estão aplicadas a todos os temas que nós estamos vendo em cada módulo. Então a gente viu questões ambientais aplicadas à geografia agrária, à urbanização, a gente vai ver também na questão da geopolítica, da população. A gente vai ver isso aplicado, inclusive, nos próximos módulos. Se você olhar aí, você vai ver a sequência no seu curso. Clima e vegetação é meio óbvio, né? Questões ambientais estão aplicadas a eles. Mas economia e industrialização, geologia, geomorfologia, pedologia, cartografia, conceitos geográficos, hidrografia. Isso tudo entra dentro dos quesitos de questões ambientais, que é o fundamental tópico do Enem, beleza? Lembrando, nessa aula a gente vai trabalhar alguns temas importantes, mas antes disso eu queria deixar um recado simples e básico para vocês. Você que está acompanhando esse curso, não se esqueça, anote, faça suas anotações, faça suas marcações na sua apostila, material digital ou impresso do nosso curso, tá? Lembrando, outro detalhe importante é que este curso, este módulo, de fato, tem alguns tópicos fundamentais, conceitos importantíssimos, e muitos deles a gente vai acabar mesclando numa mesma aula, né? Para que a gente faça um curso um pouco mais dinâmico. Eu não vou criar aulas ali de 2, 3 minutos para explicar um conceito básico da urbanização. Então, nessa primeira aula, a gente vai explicar um pouquinho o que é urbanização. Antes mesmo de começar, eu tenho que falar alguns recados para que depois a gente possa falar sobre urbanização. Lógico que nas próximas aulas a gente entra com um mapa mental que está disponível para você de forma gratuita lá no nosso site, storiestudio.com.br. Você vai acessar pelo link que está aqui no PDF, ou você vai e acessa diretamente storiestudio.com.br/galeria, ou você vai no storiestudio.com.br, procura lá a imagem das galerias, está inscrito lá na guia lateral, galeria. Clicou em galeria, você vai procurar pelo mapas mentais para estudos. Temos um cérebro ali meditando, tá? Achou essa galeria, você vai colocar lá na imagem 14. Só que se você está no teclado do seu computador, ou se você, pelo celular, você só vai clicar na lateral direita até chegar na imagem 14. Se você está no seu computador, é só clicar na setinha para baixo ou na setinha para o lado direito até chegar na imagem 14. Esse é um mapa mental sobre urbanização, que ele já tem uma certa desatualização, porque ele tem uma certa datação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse módulo. E mas ele é fundamental para que a gente possa entender conceitos importantíssimos, como os conceitos que a gente vai trabalhar ao longo desse módulo. Então, ao longo desse módulo, a gente vai trabalhar coisas importantes como conceito de zona rural, zona urbana, urbanização brasileira, favelização no Brasil, problemas sociais no Brasil, violência urbana, desigualdade social no Brasil, êxodo rural, modernização e industrialização das cidades, hierarquia urbana, conurbação, rede urbana brasileira, cidades globais, megalópolis, metrópolis, zona metropolitana, megacidades, segregação socioespacial, especulação imobiliária e gentrificação, crescimento das cidades médias versus a desconcentração industrial. Reparem que muitos tópicos que estão aqui dentro do módulo 5 são módulos que precisam de um complemento que está lá no módulo 7. Porque o módulo 7 fala de economia e industrialização. E quando a gente chegar lá no módulo 7, a gente tem muitos tópicos que acabam esbarrando na questão da urbanização, acabam esbarrando na questão da história do Brasil, como a história econômica brasileira, que está lá no seu curso de história. Se você adquiriu o curso de história, dá uma olhada que a gente tem algumas coisas sobre esse assunto lá, tá? Falamos bastante sobre a história do Brasil no curso de história, que são tópicos importantíssimos para o Enem. Então, vários módulos ali são dedicados à história do Brasil, tá? Se você não adquiriu o curso de história, dá uma olhada, manda uma mensagem pra gente no Instagram, deixa aqui seu comentário, para que a gente possa analisar a sua situação e, inclusive, ver se a gente consegue um cupom de desconto para você que já é aluno nosso do curso de Geografia do Enem. Se você mandar uma mensagem, a gente pode analisar a sua situação e conseguir um desconto para você também adquirir o curso de História conjunto, tá? Se você já adquiriu o curso completo ou o completaço, que é aquele que vem com material impresso, muito obrigado por ter chegado até aqui e por ter adquirido o curso, tá bom? Vamos lá. Então, se você está no módulo 5, você quer assistir na sequência que eu deixei, ótimo, ok, bacana.
pode seguir a sequência, tá? Porque eu botei na ordem de importância dos temas do Enem. Só que se você for pular o módulo 6 agora, nesse instante, e vai assistir o módulo 7 primeiro, depois volta no módulo 5, ou você pode assistir o módulo 5 e depois ir para o módulo 7 e mais tarde você assiste o módulo 6, é uma recomendação que eu faço, tá? Uma recomendação por causa da questão dos conceitos de industrialização e dos conceitos de capitalismo. São importantes porque quando a gente chegar no módulo 7, alguns temas de urbanização vão coincidir ou vão aparecer novamente e a gente precisa ter a base da indústria para poder entender alguns conceitos de urbanização e a gente precisa ter a base da urbanização para entender alguns conceitos de indústria. Didaticamente falando, é mais interessante colocar esses tópicos todos próximos um do outro, para que vocês possam ter uma sequência didática. A minha ideia de sequência didática aqui é pela ordem e grau de importância desses conteúdos para o Enem. Então, por isso, eu não coloquei em seguida de urbanização os conceitos de economia e industrialização, tá? Porque eu estou seguindo a ordem de importância e clima e vegetação é mais importante do que economia e industrialização para o Enem. Óbvio que clima e vegetação entra muito dentro da parte da questão ambiental, beleza? Então vamos dar sequência à nossa aula, entendendo o que é conceito de urbanização. O que é urbanização de fato? A gente olha para a urbanização e entende que urbanização é processo de desenvolvimento urbano. O que é esse desenvolvimento urbano? A urbanização é o processo de crescimento populacional urbano. É o crescimento de um aglomerado de população num território urbanizado. O que seria um território urbanizado? É aquele território que não tem relação com o meio rural, que não está conectado ao meio rural. Então, quando a gente vai numa cidade do interior, a gente vai ver que a pessoa fala assim, eu vou lá fora, eu vou na cidade, como se ela não estivesse na cidade, como se ela não estivesse, o lá fora fosse o centro urbano. E o centro urbano, muitas vezes, ele é conectado a alguns fatores importantes, tá? Prédios públicos, prédios da administração pública, edificações públicas, né? Praças, parques, espaços de convivência, centros de convenções. A gente tem uma questão também do comércio, né? A relação do comércio com o meio urbano. A gente fala um pouquinho de história também nesse curso. A urbanização ela começa a se desenvolver no período industrial. A gente fala disso numa próxima aula. Mas o processo de urbanização vem lá da palavra urbis, lá da Roma Antiga. A urbis seria a cidade, o centro urbano. Então, o urbano, o cidadão é aquele que mora na cidade, né? O città em italiano. Então, aquele que mora na cidade. Na urbis é o cidadão. O vilão é aquele que mora na vila, né? O camponês é aquele que mora no campo. A vila é uma pequena cidade ainda em desenvolvimento. Graças à sua relação com o meio rural, ela ainda não é uma cidade, né? A cidade, no período da Idade Média, ela vai ser esvaziada, vai ter o seu esvaziamento de importância também, não só da população. A cidade, no período da Grécia Antiga, da Roma Antiga, vai ter a sua muralha, vai ser murada para separá-la do restante, que é o meio rural, né? Inclusive para sua defesa. A cidade ela vai concentrar riquezas, vai concentrar serviços, vai concentrar comércio, vai concentrar prédios públicos, a administração pública, ou recursos públicos no centro urbano. Hoje os centros urbanos, além disso, ainda tem a questão da conectividade com a rede, a questão da conurbação, do crescimento e desenvolvimento horizontal e vertical. Então, o centro urbano ele tem uma característica de concentração populacional. Então, a urbanização é o processo do aumento, né, redução do meio rural e do aumento desse meio considerado urbano, tá bom? Fechado? Então, urbanização é isso. A gente vai começar a trabalhar outros conceitos na próxima aula, começando já na próxima aula falando da relação entre a zona rural, a zona urbana e o processo de urbanização brasileira, gerando inclusive a favelização, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima aula. Valeu!